Agora, para corrigir o tom da sua base e deixá-la ainda mais perfeita, a Callbio desenvolveu os Innova Colors, que eles foram criados para a técnica de colorimetria. E eu já começo falando do Innova Color Ciano e Lilás. E por que desses dois tons, Raíssa? Porque eles não existem no mundo, tá? Ele tem uma funcionalidade surreal para você e eu vou te explicar agora. O nosso Innova Color Ciano, ele vem sendo o meu melhor amigo atualmente, porque o meu subtom ele é oliva. Eu descobri que o meu subtom é oliva e ele é um pouco mais esverdeado. Você consegue perceber que dentro do Innova Color Ciano é como se ele tivesse azul também? Então eu utilizo a base 4 da Call, coloco alguns pontinhos do nosso Innova Color Ciano e ele vai esfriar a minha base e já irá jogar para o subtom que eu preciso, que é o oliva. O nosso Innova Color Ciano, eu indico você utilizar ele de uma base 3, 4, até uma base 6, é super interessante e irá mudar a sua vida como maquiador e também para o consumidor final, para não ter que utilizar uma base que não está no tom correto. Agora o nosso Innova Color Lilás, ele também tem uma funcionalidade muito parecida. Ele foi desenvolvido para as pessoas que possuem os subtons, nós dizemos ser rosados, mas na verdade a nomenclatura correta é arroxeado. Então o Lilás ele foi desenvolvido para isso. Por exemplo, se você utiliza a nossa base 2 ela é um pouco mais amarelada. Então você precisa regular essa temperatura dela. Aqui dentro também tem azul. Então você vai ajustar a sua temperatura e já irá colocar no subtom que você necessita, que é esse subtom roxeado, rosado. Agora eu já pego mais dois Innova Colors para apresentar para vocês. Eu sempre gosto de pegar o vermelho e o amarelo junto, por quê? Porque os dois juntos formam laranja. Então, para as pessoas que são mais bronzeadas ou que agora está super em alto bronzeamento artificial e possui essa coloração mais alaranjada mesmo, é muito interessante você vir com essa misturinha em sua base para ir ajustando o subtom dela. Ou, por exemplo, quando uma pessoa pega muito sol, ela fica um pouco mais avermelhada e a sua base não está adequada, sempre parece que você está utilizando uma máscara por conta dessa vermelhidão. Eu indico você utilizar o nosso Innova Color vermelho para ajustar essa temperatura do seu rosto. O nosso Innova Color vermelho, eu acho que ele é o Innova Color mais multifunções que você verá hoje. E por quê? Você consegue utilizar ele como blush, como lip tint e também como sombra. Fica maravilhoso. Agora falando um pouco do nosso Innova Color amarelo, para as pessoas que possuem o subtom oliva, mas amarelado, por exemplo, somente o Innova Color Ciano não foi o suficiente para ajustar esse tom, nós colocamos algumas gotinhas, alguns pontinhos do Innova Color amarelo para deixar um pouco mais amarelada essa pele oliva amarelada. Ou, se você realmente precisa amarelar uma base que está um pouco rosada para o seu tom de pele, nós indicamos o nosso Innova Color amarelo ocre. O nosso Innova Color azul, ele possui essa intensidade de cor para que fique perfeito para você conseguir ajustar a sua base quando ela está em uma temperatura muito quente e você precisa esfriar ela. Nós indicamos a utilização do nosso Innova Color azul em uma base 4 para cima. Por exemplo, da nossa base 7, que ela é um pouco mais quente, se você precisa somente esfriar um pouquinho ela, é interessante que você utilize o nosso Innova Color azul. E caso você possua uma pele escura, sua pele seja negra ou uma morena escura, e você possui um subtom arroxeado, eu indico você fazer uma misturinha do azul com o vermelho, pois aí formará o roxo e você conseguirá ajustar esse tom. Agora eu vou apresentar o Innova mais difícil de se usar, que é o branco. O branco ele foi desenvolvido para clarear a sua base. Por exemplo, às vezes você não quer nem clarear a sua base por completo, mas na sua cliente, essa região do rosto somente é um pouquinho mais clara e você só quer corrigir aquele local. Então você vem com o nosso Innova Color branco para fazer a correção somente da área que você deseja. Ou claro, se você está ali com a sua plaquinha, já colocou algum outro Innova Color, mas precisa somente clarear um pouquinho a sua base, você também pode vir utilizando o nosso Innova Color branco. Agora, se você precisa escurecer a sua base, eu te indico o nosso Innova Color marrom. Esse Innova Color, ele é mais escuro que o nosso corretivo 9, que é para a pele negra retinta. Porém, ele não possui um tom frio. Pelo contrário,
Se você olhar bem ele, você consegue ver que ele é um subtom quente. Então, quando você fazer a aplicação em sua base, ele não irá acinzentar. Pelo contrário, ele irá manter o tom dela. Ele também é muito utilizado como sombra e como contorno. Por ele ser mais escuro que a nossa base 9, para as peles negras, é super utilizado o nosso Innovacolor marrom. Cada Innovacolor possui uma textura diferente por conta da sua concentração de pigmento e forma de utilização.